no programa em discussão especial de hoje, nós vamos analisar as recentes alterações feitas pelo governo nas normas regulamentadoras de segurança do trabalho, que são as chamadas NRs. Para falar sobre o assunto, recebo a advogada especialista em direito do trabalho, Ellen Gimenez. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente se essas alterações nessas NRs, né, que são as normas regulamentadoras da segurança do trabalho, vão melhorar ou não essas relações entre trabalhadores e empregados. Sim. Mariana, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, o que melhora uma relação entre o empregador e o trabalhador não é propriamente a norma, é a forma como esse contrato de emprego se dá, né? Ter um ambiente harmônico, ter um ambiente equilibrado, em que o empregador cumpre efetivamente aquilo que foi combinado no contrato de trabalho e, por sua vez, o empregado também. As normas regulamentadoras, elas vêm para trazer uma proteção até social, individual, mas social também, para trazer uma proteção à segurança e à saúde desse trabalhador. E também, na via direta, uma segurança, uma garantia jurídica para o empregador, que, cumprindo essas normas, não terá um problema nem de sobrecarregar esse trabalhador e nem de causar a ele um acidente ou expor a saúde dele de qualquer forma e também se proteger com todo o aparato legislativo que está à disposição desse empregador. Perfeito. Agora, são apenas as empresas que possuem essas relações trabalhistas, de acordo com a CLT, que devem se preocupar e se ater a essas novas modificações nas normas regulamentadoras? Exatamente. As normas regulamentadoras vêm para tratar as relações de emprego, que são aquelas regulamentadas e regidas pela consolidação das leis do trabalho. Embora as normas regulamentadoras, por trazerem regras comuns de proteção, caso, por exemplo, uma empresa familiar que tem ali não uma situação de empregados propriamente, mas atuem de forma a observar a norma regulamentadora e isso lhe traga um benefício, ela também pode ser observada. Mas como lei e de forma obrigatória, ela é imposta aos empregadores que empregam via CLT. Perfeito. Agora, gostaria que a senhora explicasse para a gente por que essas mudanças elas não precisam do aval do Congresso Nacional. Perfeito. As normas regulamentadoras, elas não passam pelo aval do Congresso Nacional porque elas têm uma forma diferente de serem feitas ou alteradas. As normas regulamentadoras, elas nascem de um pacto que o Brasil fez com a Organização Internacional do Trabalho. O Brasil, inclusive, é um dos fundadores da Organização Internacional do Trabalho, desde 1919, isso. Então, o Brasil pactuou que instituiria normas de proteção e segurança aos trabalhadores aqui no país. E assim o fez. E ele o faz via, até então, extinto Ministério do Trabalho, que tinha uma comissão permanente, que ela é composta por 3 segmentos, o governo, os trabalhadores e os empregadores, que chama uma comissão tripartite, tá? E é essa comissão que, para manter, a gente falou do equilíbrio agora há pouco, né? Justamente para estabelecer normas que tragam maior equilíbrio para as relações, é ela quem vai, em comum acordo com esses atores, deliberar aquilo que faz mais sentido ao trabalho interno no país e que também está alinhado com todas as convenções internacionais que o Brasil é signatário. Então, é essa comissão quem estabelece de comum acordo entre esses atores a forma como as normas serão instituídas ou alteradas no país. Por isso ela, e também por uma questão constitucional que legitima que essa comissão assim o faça, é que ela estabelece esses parâmetros e não o Congresso Nacional, como tradicionalmente a gente tem com as duas casas, Sim. Câmara e Senado. Perfeito. Agora, doutora, o governo, justamente quando anunciou, né, essas normas, essas novas normas, ele afirmou que a medida traria uma economia de 68 milhões de reais para o país num período de 10 anos. Eu gostaria que a senhora explicasse se, de fato, essa reforma ela vai ter esse caráter de trazer toda essa economia que o governo tem anunciado de fato. É o que se espera. De fato, é o que se espera. É importante a gente deixar claro que
Nós estamos no momento de transição das normas trabalhistas, incluindo aqui as normas de segurança e medicina do trabalho, e antes existe um ministério próprio, né, destacado, diferente de hoje, a Secretaria do Trabalho e Previdência, ela está submetida ao Ministério da Economia. Então, naturalmente, é um número que vem sob uma nova roupagem. E a gente, de fato, acredita que esse número acontecerá. Embora existam críticas de vários segmentos sociais, porque uma das críticas é que não está claro o processo pelo qual, de que forma, melhor dizendo, essa economia virá. Então, de fato, existe essa manifestação, essa expectativa do Ministério da Economia no sentido de trazer toda essa economia para o país, para as empresas, mas ainda não está bem claro como isso acontecerá e se acontecerá e se de fato será nesse tempo. Perfeito. Essas alterações, elas de fato têm essa capacidade de contribuir, falando agora na questão de geração de empregos, já que essa questão já pré-anunciada efetivamente dessa economia, né, de fato dos 68 milhões ainda não é uma coisa tão garantida, nós temos a questão da geração de empregos. De fato, essa alteração dessas normas podem gerar mais emprego? Também é o que se espera. O que acontece é que essa alteração das normas regulamentadoras, elas não são pontuais, elas vêm no bojo de uma intenção de trazer uma reforma estrutural do trabalho no país, né? Então, ela vem, é mais um aspecto que o governo traz a pretexto de desburocratizar toda a sistemática que envolve o direito do trabalho, as relações de trabalho e facilitar a vida do empresário, do empreendedor de um modo geral. Se essas alterações trarão efetivamente um aumento dos postos de trabalho, nós precisamos acompanhar. A gente não pode esquecer que agora, em novembro de 2019, fará 2 anos da reforma das alterações trabalhistas. Também feitas a pretexto de fomentar o mercado interno e gerar postos de trabalho e retomada da economia. Até agora, os números não mostram isso. Então, vamos acompanhar. É uma promessa que o governo fez. E a gente precisa, de fato, os setores da economia e os setores que lidam com o trabalho diretamente precisam acompanhar e verificar se isso vai se concretizar. É o que se espera. Perfeito. Agora, a gente pode dizer que essas alterações dessas normas, na verdade, de alguma forma, elas são um reconhecimento da incapacidade do governo em fiscalizar o cumprimento dessas normas de segurança do trabalho? Penso que sim, infelizmente. Porque a gente vê um esforço contrário àquilo que nós deveríamos fazer. A pergunta que se faz é: que país nós queremos? Que país nós desejamos para a nossa e para as futuras gerações? Um país em que o trabalhador e o empregador têm uma relação equilibrada, uma relação de respeito e de prosperidade, em que as relações são harmônicas? Ou a gente quer um país em que essas relações vão se deteriorando à medida do tempo, no início por uma reforma trabalhista assodada, depois passando pelo desmantelamento histórico do Ministério do Trabalho, saindo como pasta autônoma, indo como um apenso de um Ministério da Economia. Tem a sua importância, mas relegar o Ministério do Trabalho, uma secretaria de Previdência e Trabalho, não me parece sensato, me parece um desprestígio a essas relações. Então, agora essa alteração das normas a pretexto da desburocratização, então a gente precisa entender qual o país que a gente quer. A gente quer continuar em 4º lugar do mundo em acidente do trabalho? Então, não me parece serem as melhores medidas essas que estão sendo tomadas. Agora, essas medidas também, a gente pode dizer que, na verdade, elas estão buscando um viés mais econômico do que, de fato, de assegurar essa relação trabalhista do empregador, né? Sim, é inegável que a gente precisa ter uma reflexão, como parte dessas alterações todas traz,
sobre a melhoria dessas normas, a atualização dessas normas. De fato, isso precisa, né? Algumas NRs, inclusive, já estão sendo alteradas para se adequar a essa nova realidade. Mas é inegável que o recado e a proposição dessas alterações é, de fato, privilegiar a questão econômica. Haja vista que, como a gente acabou de falar, o Ministério do Trabalho, até então, pasta autônoma, historicamente uma pasta forte do governo, deixa de ter esse status e passa a ser uma secretaria dentro de um Ministério da Economia, privilegiando, sim, mais o cunho econômico do que a própria segurança, medicina do trabalho e saúde do trabalhador em si. De alguma forma, essas normas, elas afrouxam essa responsabilidade das empresas por conta dessa segurança do trabalho? Não deveria. Não deveria porque, como há vários e muitos e bons empreendedores, empregadores, existe uma preocupação de muitos deles com a qualidade do trabalho, né? Nós não podemos fazer da exceção à regra. De fato, a maioria dos empregadores e dos empreendedores brasileiros, são números todos que a gente tem e acompanha, eles privilegiam sim essa boa qualidade do trabalho e o cumprimento às normas. Fato é que quando você tira o poder do Ministério do Trabalho e dilui a força de fiscalização, inegavelmente você acaba privilegiando e abrindo a porta para as irregularidades, né? Essas alterações me parecem que seriam possíveis serem implementadas como estão sendo, se nós verificássemos uma contrapartida, um outro lado, como o prestígio de uma boa educação, de uma melhoria da informação em relação a esse empregador, né, desde o seu nascimento, e também o amparo desse empregador, eu digo com ferramentas institucionais, governamentais, de dispor a ele técnicas e ferramentas de melhor gestão do seu próprio negócio. Se isso tivesse, eu não tenho dúvida, pela experiência que a gente tem, pelos números também, todos os empregadores não se recusariam nunca a cumprir uma norma do trabalho. Agora, há a contrapartida, há o contraponto, há aqueles que não cumprem, há aqueles que, por N razões, não têm esse cuidado com a segurança e a medicina do trabalho e potencializa esse comportamento pela certeza da impunidade. Então, a falta da fiscalização pode gerar um aumento, e essa preocupação pode gerar um aumento dessa falta de observância às normas, e isso pode ser determinante para o aumento dos acidentes de trabalho. Então, a gente pode, na verdade, falar que provavelmente a gente, infelizmente, vem a assistir um aumento desse número de acidentes de trabalho nos próximos anos. Mariana, essa é a preocupação. Essa é uma séria preocupação. Hoje nós já temos números alarmantes. Eu trouxe até aqui um número para que eu não perca, que não seja, tenha o cuidado. Nós temos o Observatório da Segurança e Saúde do Trabalho. É um parâmetro que existe desde 2012 e ele faz uma medição em tempo real com base em dados do SUS e base da Previdência, cruzando os dados de entradas de acidentes de trabalho, atendimentos pelo SUS desses acidentes do trabalho, cruzando esses dados também com o número de benefícios acidentários que são fornecidos, comunicados de acidente do trabalho emitidos, e os números são alarmantes. Então, de 2012 até ao meio do ano de 2019, é um dado que é atualizado em tempo real, nós tivemos 4.900.000 acidentes do trabalho. Significa que nós temos um acidente do trabalho a cada 49 segundos no Brasil. Isso é gravíssimo. Nós temos também, de 2012 até agora, 17.900 mortes. Significa que a cada 3 horas e 43 minutos, uma pessoa morre em razão do trabalho. E isso gera um custo, segundo esses dados, de mais de 86 bilhões de prejuízos para as empresas. Então, é um número que coloca o Brasil em 4º lugar no mundo quanto a acidente e incapacitação de trabalhador. Quer dizer, também
como a senhora acabou de colocar o número de custo que esse tipo de acidente de trabalho gera para a empresa, também esse afrouxamento dessas normas não é nem interessante para os empresários, né, que haja, doutora, porque, por outro lado, na outra ponta, pensando, né, se não há preocupação com o trabalhador, o empresário também vai sair perdendo, né? Com certeza, porque ele tem um número maior de afastamento. As ações de regresso hoje do próprio INSS, da própria União, melhor dizendo, contra o empregador que por falta de observação às normas, gera para o Estado um afastamento por acidente do trabalho. Então, depois esse empregador é instado a devolver esse valor aos cofres públicos. Fora a operação toda que é comprometida por um acidente, fora o impacto direto e indireto das vidas que são comprometidas pela família. Sem falar nos processos contra essas empresas que muitas vezes vêm, né, doutor? Perfeitamente, sem falar dos processos. Então, a sociedade perde. A gente precisa, de novo, entender qual é o modelo de país que a gente quer. Agora, caso essas modificações nas normas do trabalho, elas têm um efeito contrário ao que está sendo previsto, né, até agora, a senhora acredita que esse custo pode aumentar ainda mais? Eu acredito que sim, porque alguém vai ter que custear isso, né? Então, nós temos... Dentro do nosso sistema, nós temos hoje uma previdência que suporta esse trabalhador acidentado, né? Isso, se aumenta o número de acidentes do trabalho, diretamente aumenta o número de benefícios que serão concedidos. Isso tem um custo, né? Uma das questões, inclusive, da desburocratização e da redução dessas normas todas do trabalho é justamente a justificativa de diminuir o risco Brasil. Mas não me parece razoável você afrouxar uma norma de proteção e segurança do trabalho, que é vital para o desempenho do trabalho, sendo que você aumenta o risco porque você tira as redes, as teias de proteção e você pode aumentar o risco de acontecerem outros acidentes do trabalho e aumentam os benefícios e todo o efeito cascata que isso gera em todo o setor da produção, inclusive para o empregador. Então, parece-nos que vamos acompanhar, né? Mas parece-nos preocupante esse cenário e sim, eu espero que a gente possa, num outro momento, dizer, não, a previsão foi outra, mas não parece que a desregulamentação, o afastamento do Estado, essa despreocupação com a segurança e medicina do trabalho, saúde do trabalhador, pareça que vá impedir ou diminuir o custo. Ao contrário, parece que vai afrouxar e aumentar esse custo de mais a mais. Isso sem falar no retrocesso que isso representa para uma luta de anos, né, doutora, pelos direitos trabalhistas. Sim, um dos argumentos, né, de tudo que a gente começa a ler sobre essa questão da desburocratização o Brasil tem muitas normas, né? Nós temos hoje normas regulamentadoras 36, são 37 em vigência, estavam 36. Já teve uma primeira alteração, a norma regulamentadora número 2 agora a partir de setembro já não vige mais, e a número 1 e a número 12 também já sofreram alterações. Só que se nós pegarmos países, comparando um pouco a legislação sobre as normas regulamentadoras, a Suécia, por exemplo, ela tem mais de 400 normas regulamentadoras. Os números de acidente do trabalho, de 2017, esses dados. Enquanto na Suécia a gente tem um acidente de trabalho para um grupo de 110 mil trabalhadores, nós temos um acidente do trabalho no Brasil para um grupo de aproximadamente 25 mil trabalhadores. Significa que o risco Brasil é quase 4 vezes e meia uma Suécia. E o problema é a quantidade de normas? Me parece que não, né? Se nós temos mais de 400 lá para 36 aqui, qual é o problema? Senão o cumprimento dessas normas. E isso passa pela educação. Isso passa pela educação do trabalhador, isso passa pela educação do empregador. Facilitar, eu até acredito, acredito de fato que quando nós temos, dados que foram levantados, eu de fato não posso corroborar isso ou não, mas acredito que sim, pelo banco de dados que a gente busca, me parece que são mais de 6.500 normas esparsas,
sobre questões laborais no Brasil. Me parece um número excessivo, mas nós precisamos verificar a qualidade dessas normas que vão ser simplificadas. A gente precisa ter esse olhar. Então, de novo, o ponto é de que maneira nós faremos isso e nós estamos atacando o ponto que efetivamente precisa ser desburocratizado, né? Então, por exemplo, a norma regulamentadora número 2, ela previa, né, já vamos falar no passado, ela previa que qualquer estabelecimento que fosse constituído, ele precisaria nascer conforme as normas, pelo menos as normas básicas de segurança e saúde do trabalho. Isso deixa de ser exigido, a pretexto de desburocratizar para o micro e pequeno empresário e para aqueles segmentos que têm baixo risco, né? De fato, é por aí o caminho, né? Me parece que até tem uma lógica de você desburocratizar para determinados segmentos, mas são normas que são gerais para todos os segmentos. Então, de fato, será enquadrado apenas para aquelas de risco 1 e 2 que têm baixo risco para a sociedade? Por outro lado, uma alteração positiva, me parece, a norma regulamentadora número 1, que ela é a 1 porque ela de fato ela reverbera em todas as demais, permitir que treinamentos sejam dados semipresencialmente ou à distância. Há algumas atividades no país que comportam, sim, um treinamento à distância e até uma ferramenta que disponibiliza para esse trabalhador estar em pleno treinamento, porque faz-se um vídeo, por exemplo, uma apresentação ou um treinamento, quem sabe até de uma especialização maior, inclusive internacional, que a gente talvez não teria acesso aqui no Brasil, mas que isso pode ser democratizado, né? Então, me parece que algumas atividades, sim, fazem sentido que esse treinamento seja dado à distância. Para outras, não. Então, também a gente precisa acompanhar, né? Mas, de um modo geral, a gente precisa olhar para isso com sempre essa preocupação. Qual é o objetivo dessas normas e dessas alterações que virão? Agora, a consolidação, doutora, desses decretos, ela vai efetivamente simplificar o entendimento e a aplicabilidade da legislação trabalhista? Se nós conseguirmos... primeiro que eu confesso a você que também, para mim, não está claro qual é até onde a gente vai conseguir contrair essas normas. Qual é o objetivo? Onde vão parar essas alterações? Se essas alterações forem tais que vão respeitar os tratados, as convenções e tratados que o Brasil já é signatário, se vai preservar a proteção que a Constituição Federal traz, e se isso de alguma forma vai facilitar o entendimento, porque vai também no bojo dessas alterações trazer uma maior educação para os trabalhadores e para os empregadores, parece que entendendo melhor essas normas facilita um pouco mais a sua aplicação. Para isso precisa efetivamente ter implementação, ser viável. Então a gente precisa ter vamos revisitar essas normas, vamos desburocratizá-las e vamos facilitar o entendimento. E de que forma nós vamos controlar efetivamente o cumprimento dessas normas desburocratizadas. É tudo muito novo, a gente vai precisar realmente acompanhar. E acompanhar de perto, né? De perto. Doutora, o decreto, ele retira do Conselho a competência de acompanhar o cumprimento dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais decorrentes das relações de trabalho. Isso significa que esses funcionários, eles vão acabar ficando mais desamparados, doutora? A gente precisa acompanhar também essa questão, porque para mim não está muito claro ainda o que significa. Essa alteração que teve, inclusive, do número de componentes, né, do Conselho Tripartite, né, me parece que, tornando um órgão consultivo, já era, na verdade, um órgão consultivo, mas ele vem agora como um órgão consultivo com menos esse poder, né,
Me parece que isso vai ser relegado, esse acompanhamento do cumprimento dos direitos, né, dos trabalhadores urbanos e rurais, o que é constitucionalmente previsto, né? Isso me parece que vai ser relegado a quem? Se a gente tira esse poder deste conselho, se a gente divide o Ministério do Trabalho, se a gente tira como pasta autônoma, se a gente mitiga a inspeção, se a gente mitiga a investigação, quem vai olhar por esses trabalhadores? É uma pergunta que fica, né? O Ministério Público do Trabalho faz um trabalho brilhante. Os inspetores do Ministério do Trabalho também fazem um trabalho maravilhoso, né? Existe toda uma rede de proteção ao trabalhador que está tentando se segurar, e a pergunta que fica é: como e quem fará a verificação dessas normas para que a gente, de fato, desburocratize, respeitando, como o governo tem propagado, o respeito, a manutenção do respeito aos trabalhadores. Eu confesso a você que é mais um ponto de preocupação, e a gente também vai ter que acompanhar isso, como você falou, de perto. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua presença e principalmente pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, um prazer. Muito obrigada. E se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até breve.